Pode sentar, querido, pode se assentar. Salmo de número 25. Nós vamos ler 14 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois, ó Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que o guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoas as minhas iniquidades, minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que se deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Versículo 14, toda a igreja vamos ler em voz alta, independente da versão. No 3, nós vamos ler o 14 todos juntos. 1, 2, 3. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, é um desafio grande descobrir, ou conhecer, ou andar debaixo daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Paulo vai dizer em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas antes de Paulo dizer que ela é boa, perfeita e agradável, Paulo diz que nós não devemos nos conformar com o presente século, que devemos transformar pela renovação da nossa mente. É bem verdade que nós queremos e temos projetos, planos, desejos, sonhos, e muitas vezes esses projetos, sonhos, desejos e planos estão completamente desalinhados da vontade de Deus, completamente longe da vontade de Deus. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz. Eu chego para o Senhor e digo: Senhor, aqui está o meu plano, abençoa o meu plano, Senhor. E às vezes a oração não deveria ser essa: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o plano que o Senhor tem para a minha casa? Qual é o plano que o Senhor tem para os meus filhos, para o meu casamento? Às vezes, a oração, ela está numa ordem inversa, aonde a minha vontade, na maioria das vezes, a tua vontade, na maioria das vezes, ela está na frente daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E se isso estiver acontecendo, eu vou estar desconectado do Senhor. E desconectado do Senhor, eu fico perdido. Eu fico sem saber o que fazer. Desconectado do Senhor, eu fico com medo. Eu fico ansioso. Eu fico preocupado. Quem nunca acorda de manhã e diz: Senhor, como é que vai ser esse dia? Meu Deus do céu, como vai ser essa semana? Meu Deus, como vai ser esse mês? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo debaixo da nossa própria vontade.
E por estar querendo viver a nossa própria vontade, ficamos preocupados, ansiosos, perdidos, não entende o que está acontecendo, não ouve a voz do Espírito, não consegue fazer nada direito, tudo que vai fazer tem um impedimento, parece que está dando errado. Já parou para perguntar qual é a vontade de Deus para o teu casamento, na criação dos teus filhos, para o teu ministério, na tua vida financeira? Já parou para perguntar a Deus? Jesus vai dizer em João 15, na parte B do versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Mas nós somos teimosos. Nós recebemos vozes o dia inteiro que não são de Deus. Recebemos vozes do Instagram, recebemos vozes do YouTube, recebemos vozes, quem mais antigo feito eu, do Facebook, recebemos vozes da rádio, recebemos vozes de uma série no Netflix, recebemos vozes de pessoas que não conhecem a Deus e querem nos dar conselhos, e todos os dias essas vozes estão entrando no meu coração e no teu coração. Só que essas vozes, elas impedem de nós conhecermos aquilo que é o desejo de Deus para a nossa vida, enquanto eu e você não estivermos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, debaixo da vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos bater cabeça, irmãos. Nós vamos, como diz o meu amigo e irmão pastor Alexandre, quebra de braço com Deus. A minha vontade, a vontade de Deus, eu vou gastar minhas forças, eu vou sofrer, e no final eu perceber que o caminho era o caminho de dizer: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me humilho, Senhor, eu me quebranto, Senhor, apressa-te em me socorrer, no final. Então, para que não seja no final, para que seja no caminho e que seja na jornada, vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que dirija a nossa vida. Então, quero trazer algumas hipóteses para vocês, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Primeiro, a vontade de Deus, e eu não estou afirmando. Cadê Caio? Caio, consegue um papel ali, por favor, só para eu tirar aqui o óleo ungido da minha testa. Os entendedores entenderão. Primeiro, e é uma hipótese, eu não estou afirmando, muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus, e a palavra de Deus nos diz isso, é só entender o contexto. Eu estou em paz. Então, se eu estou em paz, provavelmente eu estou debaixo da vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 3, diz que a paz de Deus é o árbitro no coração do homem. Só que esse homem teme ao Senhor, esse homem anda no caminho do Senhor, esse homem está em obediência ao Senhor, porque aqui entre nós tem muitas pessoas com a sua régua moral completamente abalada e está pecando em paz, se é que eu posso dizer isso. Está vivendo uma vida como se Deus não existisse. Então, eu vou aqui colocar uma vírgula, nem sempre, obrigado Caio, que Deus te dê um galardão e uma esposa abençoada. Nem sempre a paz de Deus, aliás, a paz no nosso coração, nem sempre ela vem de Deus para a nossa vida. Porque às vezes a paz é aquilo que eu quero. Deixa eu dar um exemplo aqui, um contexto, para que vocês entendam. Imagine que de repente por aquelas portas entre um profeta e se levante e diga assim: pastor, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei: opa, glória, recado de Deus para mim. E aí ele diga assim: Deus mandou te dizer para você sair deste lugar, para ir para um lugar maior do que esse, porque Deus ali será exaltado e glorificado. A pergunta é: isso é da vontade de Deus com essas informações? Parece que sim, né?
Deus quer um lugar maior, para que mais pessoas sejam abençoadas, e Deus vai ser glorificado naquele lugar. Parece que é a vontade de Deus. Mas pensem comigo, e se a soberba do coração do pastor disser: eu estou ficando grande? E se não houver líderes, homens e mulheres de Deus suficiente para cuidar do rebanho que vai ser maior? Se não se desdobrar em missão individual na vida de cada crente, este crescimento, eu posso te afirmar, não é a vontade de Deus aquela profecia. Mas poxa, pastor, a profecia não era para um lugar melhor, para alcançar mais vidas, não era para glorificar o nome de Deus? Sim, mas nós precisamos entender o contexto. Se esse pastor que recebeu a profecia, o coração dele não é soberbo, nós precisamos, eu estou botando meu nome aqui no exemplo, mas eu já vou colocar o teu, tá? Daqui a pouquinho. Será que o coração dele não é arrogante e soberbo? Será que vai ter homens e mulheres suficientes para cuidar, visitar, pastorear, orar, jejuar, instruir, discipular esse povo que é o dobro do tamanho? E será que cada um dos crentes que estão nessa igreja sabe o que é ser um discípulo de Cristo? Cada um vai evangelizar, cada um vai orar, cada um dele vai descer as águas, cada um dele vai ser um instrumento nas mãos de Deus? Não, pastor. Então é provável que aquele profeta não seja uma profecia, seja uma profetada. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos provar os espíritos antes de receber qualquer coisa para a nossa vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, talvez você esteja insatisfeito com a tua vida em alguma área, seja no casamento, seja nas finanças, seja no teu corpo, e aí você diga assim: eu estou insatisfeito com essa política, eu estou insatisfeito com o meu dinheiro, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu vou embora do Brasil, eu vou embora do país, eu vou para a Europa, eu vou morar em Portugal, não, eu vou morar na Espanha, não, eu vou para os Estados Unidos, aí eu vou lá no consulado americano, e eu tiro um visto de turista, e aí digo: olha aí, um sinal de Deus para a minha vida, um visto de turista, já sei, vou para os Estados Unidos, já tenho visto, agora eu vou, e lá, vai ver como Deus vai fazer. Não, irmão, é visto de turista? Então é turista, vai e volta. O que mais tem é gente cristã nos Estados Unidos em pecado, irregular, e dizendo que é a vontade de Deus para a sua vida, mas muitas vezes é a vontade da nossa carne, muitas vezes é a vontade do nosso coração. E Jeremias no capítulo 18 vai dizer que o coração do homem é enganoso, e muitas vezes nós estamos colhendo consequências, dificuldades, lutas, problemas, de coisas que nós mesmos criamos, situações que nós mesmos criamos. A minha pergunta é: o desejo do teu coração está alinhado com a vontade de Deus para a tua vida? Segundo, talvez alguém diga assim: eu vou orar até Deus responder. Há uma diferença, irmão, entre persistência e teimosia. Porque às vezes você diz: não, eu sou um camarada, eu sou uma irmã, uma mulher de fé, eu sou persistente. Deus já te deu sinais, Deus já levantou pessoas, Deus já fechou a porta, e você está dizendo: não, eu vou orar até Deus responder. Tem um ditado no mundo que diz que o pior cego é o que não quer ver. Às vezes foi o próprio Deus que fechou a porta. Apocalipse vai dizer, em Apocalipse capítulo 3, que a porta que Deus fecha, mas tem irmão querendo arrombar as portas que Deus fecha. Tem irmão e irmã querendo arrombar as portas que Deus fecha. Daqui a pouco eu vou voltar para o Salmo 25, eu preciso dar esse contexto aqui. Lembra de Jonas? Eu não sei se vocês lembram da história.
Jonas foi para um cais em Jope e tinha uma porta aberta. Tinha uma porta aberta. Opa, Deus abriu uma porta. Porque quando Deus fecha, fica claro. E quando Deus quer me provar, e quando Deus quer te provar, Deus deixa a porta aberta. Jonas chegou no cais, comprou o bilhete, entrou no navio e disse: Deus abriu a porta. Comprou o bilhete para Tarsis, que não era a vontade de Deus, entrou no barco, viajou. Deus está comigo, porque deu tudo certo até agora. Deus está comigo. Não, Deus pode estar me provando. Deus pode estar te provando. Lembra quando a palavra do Senhor em Números fala que Deus levantou falsos profetas para saber onde estava o coração dos homens? Nós conhecemos a história, o final da história de Jonas. Por causa da desobediência, está longe da vontade de Deus, veio uma grande tempestade, e o barco quase afunda. A tripulação do barco disse: tem alguém aqui em desobediência a Deus? Pegaram Jonas, 2 pelos pés e 2 pelas mãos, e 1, 2, e não era vontade de Deus, e a porta não estava aberta, 3, e vai! Jogaram Jonas no mar, irmão. Mas a porta não estava aberta, porque nem sempre as portas abertas são abertas por Deus. Nem sempre as portas fechadas não quer dizer que você tem que forçar. E é claro, não há aqui uma fórmula secreta. Pastor, então qual é a vontade? Você está dizendo que eu vou orar, até Deus responder. Você está dizendo que muitas vezes eu estou insistindo naquilo que não é. É verdade. Muitas vezes eu estou insistindo naquilo que Deus não quer. O senhor está dizendo também que as portas abertas podem ser que não sejam sinais de Deus? Sim, pode ser que não sejam sinais de Deus para a minha vida e para a tua vida. Deixa eu contar um pequeno testemunho ou testemunho, não sei. Eu estava passando um dos maiores desertos da minha vida financeira. Luta, porque tem estreito, deserto, luta, vale, acocho, aperto, tratamento de Deus. Eu acho que era tudo junto no liquidificador e eu estava lá dentro, irmão. Não tinha dinheiro, estava desanimado, não tinha emprego, não tinha trabalho, cheio de luta. Eis que recebo uma ligação. Marcelo, sim, uma porta para você. Ô glória. Você sai da igreja, deixa um diácono aí na igreja e vem morar aqui em Governador Valadares. Eu tenho uma fábrica de móveis e eu vou te colocar como gerente dessa fábrica. A tua luta financeira vai acabar. Você vende a tua casa, entrega a igreja para os diáconos e vem trabalhar para acabar esse tempo de luta na tua vida. Uma porta abriu. Mas será que foi Deus que abriu essa porta? Será que na hora da maior luta e da necessidade, será que eu vou fazer igual Esaú? Eu vou abrir mão daquilo que Deus tem para a minha vida? Será que eu vou abrir mão das promessas de Deus quando as coisas apertarem, quando o calo doer, quando as portas fecharem? Bom, eu disse não para aquela proposta, e o tempo de luta durou muito mais tempo ainda. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês não caiam no engano de quando está tudo dando errado, e uma oportunidade que aparece, nem sempre é a vontade de Deus para a tua vida. Nem sempre. Lembram da proposta de Mateus capítulo 4, que Satanás fez para Jesus, quando ele estava com fome? Transforma essas pedras em pães. Nem sempre as propostas vêm de Deus. Nem sempre as propostas são bênçãos ou a vontade de Deus para a nossa vida. Eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Nem sempre o preço a ser pago é para Deus. Então como é que eu faço, pastor, para descobrir qual é a vontade de Deus quando eu estiver desanimado,
quando eu estiver triste, quando eu estiver ansioso, quando eu estiver preocupado, quando eu estiver angustiado na minha alma, quando eu estiver abatido, sem conseguir dormir. Irmão, você tem aquelas tias que são crentes, aquelas mulheres de oração, não sei se você tem. Te aquieta, te acalma, te anima. Você não tem essas tias? Que você te aquiete aí, que você te acalme aí, e que você te anime no Senhor, e não tome decisões precipitadas, e não haja no calor da emoção, e não tome decisões baseadas apenas nas necessidades, e não tome decisões baseadas em conselhos daqueles que não têm a vida derramada no altar do Senhor, contrita, rendida. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo evangelismo de casa em casa, inclusive, a partir da semana que vem, eu e o pastor Alexandre vamos começar a visitar as casas, começar com a casa da irmã Ailza, depois na outra semana, acho que é Dona Leda, e a gente vai cada semana uma casa, depois você vai dar o teu nome à irmã Joseli lá, para ver quando vai ser na tua casa. Eu me lembro que eu fui visitar uma casa, no evangelismo de casa em casa, e tinha uma irmã, que ela disse assim: pastor, eu estou com uma decisão a ser tomada, muito séria na minha vida. Eu não conhecia, não era minha ovelha, a gente estava lá evangelizando, e ela disse: pastor, eu estava conversando com uma amiga, e a amiga me deu um conselho. Eu falei: qual é a luta, irmã? Ela disse: é que meu marido, pastor, eu tô infeliz no meu casamento, eu não tô me sentindo bem no meu casamento, eu não estou me sentindo honrada no meu casamento, eu não estou me sentindo amada pelo meu marido. E eu estava conversando com uma amiga minha de infância, e ela me disse: vai ser feliz, menina, larga esse traste, e vai ser feliz, tem muitos homens para te fazer feliz. Aí eu disse: foi, irmã? Ela disse: foi, pastor. E eu queria saber se é da vontade de Deus. Aí eu disse assim para ela: essa irmã é crente? Ela é crente, é serva do Senhor? Ela disse: não. Ah, não é? Não. A minha Bíblia diz que a gente não deve andar no conselho dos ímpios. Ela é casada, essa irmã? Ela é casada? Ela é... Não, pastor, é divorciada. Ah, ela é divorciada, ela não é crente, e tu quer saber se é vontade de Deus ouvir o conselho dela e largar o teu marido? Irmão, tem coisa que é óbvio, que é óbvia, e a gente é que fecha os olhos, a gente é que endurece o nosso coração, né? Pastor, eu queria um conselho. Uma vez um jovem me disse: eu queria saber, pastor, se eu devo me batizar ou não. Eu falei: não, você tem que ir para o inferno, meu filho. Batizar para quê? Irmão, tem coisa que é óbvio, que é óbvia na nossa vida. A palavra do Senhor diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizendo assim: mas pastor, eu estou orando a Deus, para saber se eu devo perdoar aquela pessoa, pastor. O que o senhor acha? Eu falei: continua orando, irmão. Como assim, pastor? Continua orando. É porque a minha Bíblia diz que se eu não perdoar, tampouco eu vou ser perdoado. Então, se você está orando a Deus para saber se deve perdoar, irmã, a palavra de Deus é clara: se eu não perdoo aqueles que me fizeram mal, tampouco meu Pai perdoará aquele que está no céu, tampouco me perdoará. Às vezes a gente está buscando a vontade de Deus, mas a gente não quer a vontade de Deus. Bom, deixa eu continuar aqui. Você tem aquelas tias, né? Você está se sentindo perdido, está com medo, está ansiosa, está sem discernimento, não sabe o que fazer, não entende o que está acontecendo com a tua vida, não está ouvindo a voz do Espírito Santo, e quando vai fazer as coisas ainda estão dando errado, nada está dando certo, pastor, na minha vida. Então vamos lá, então vamos mais. Pastor, até agora o senhor me deixou mais confuso. Então a minha ideia era essa. A minha ideia era dizer para você que nem toda porta aberta foi Deus que abriu, que quando Deus fechar as portas, não force. A minha ideia era dizer que você não tem que orar até conquistar, porque às vezes não é oração, às vezes Deus já disse não,
e você está insistindo em algumas situações. Às vezes, pastor, eu estou lutando para vencer as brechas da minha vida. Eu não sei, pastor, o que o senhor acha? Quer mesmo saber o que eu acho, irmão? Eu penso assim: se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você não tomar decisões que você sabe que tem que tomar, você sabe que tem que tomar. Você é serva de Deus, você é servo de Deus, você sabe. Se você não tomar essas decisões, Deus vai tomar por você. E às vezes, quando Deus toma, dói mais do que deveria. Porque assim, às vezes já chegou o tempo do basta em algumas situações da nossa vida, mas a gente está ali, fazendo questão de que, faz de conta que não. Irmão, não. Você sabe o que você tem que deixar de fazer. Você sabe o que é que tem que começar a fazer. Você que é homem sabe qual é a posição de homem da sua casa. Você que é mulher, você sabe qual é a tua posição na tua casa. Você sabe, você que é jovem, aquilo que desagrada ao Senhor, você sabe. Mas pastor, você sabe. Eu não sei qual é a vontade de Deus, pastor, para a minha vida. Ah, você não sabe, né? Ah, você não sabe. 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: a vontade de Deus é esta, a sua santificação. Ponto. Imagina se eu chego para você aqui no domingo e falo: irmãos, eu sei qual é a vontade de Deus para a tua vida. Ô pastor, me diga, pastor. Me diga, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida, pastor? É que você ande em santidade. Poxa, pastor, mas isso aí é óbvio. Então, e por que você não está vivendo o óbvio ainda? Por que você não está cumprindo o óbvio? Até quando você vai andar desobediência ao Senhor? Até quando você vai brincar com Deus? Poxa, pastor, eu queria saber se eu me mudo de estado ou de país. Eu queria saber se eu mudo de emprego, pastor. Eu queria saber se eu continuo no trabalho que eu estou. Irmãos, às vezes a gente está buscando um sincretismo religioso. Com todo respeito, e eu creio nos dons do Espírito de verdade. Nós somos uma igreja que não somos cessacionistas. Nós cremos em cura. Aliás, eu creio em todos os dons de 1 Coríntios 12. Porque uma coisa é o batismo no Espírito, outra coisa são os dons do Espírito Santo. Eu aprendi lá atrás, de forma equivocada, que batizado no Espírito Santo é só quem ora em línguas. Mas depois eu fui confrontado, quando eu fui buscar a escola, e às vezes a gente tem que buscar mesmo, porque o batismo no Espírito Santo é todas as vezes que alguém se converte. Naquele momento, o homem se arrepende. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E a Bíblia fala que tem 12 dons ali: o dom de curar, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar línguas, o dom de pregar, o dom de ensinar. Tem vários dons ali. É claro que nós não temos todos os dons, nem você tem todos os dons, mas a Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons. Irmãos, deixa eu contar um segredo para você. Na minha opinião, na minha humilde opinião, o melhor dom de todos, não sei se ou os melhores dons, discernimento e sabedoria. Na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu me coloco na categoria de estar errado. Porque se você tem o dom do discernimento, você sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Se você tem o dom de sabedoria, você sabe o que fazer, baseado na palavra, nas circunstâncias que vão aparecer na tua vida. E elas vão aparecer. Elas vão aparecer. Então, pastor, me fala, pastor, como é que eu faço para tomar as minhas decisões? Eu preciso tomar decisões. E como é que eu faço para tomar as minhas decisões? Existe um termo chamado viés cognitivo, ou viés de confirmação. Às vezes, nós queremos que alguém diga aquilo que a gente já quer que aconteça, né? É viés de confirmação. É tipo assim: ai, eu estou querendo comprar um carro, eu estou numa vontade de comprar um carro, estou orando a Deus para comprar um carro, e aí só aparece o carro que você quer na rua. Não sei se isso já aconteceu com vocês.
O nome disso na psicologia é viés de confirmação. E só aparece aquele carro, e só aparece daquela cor, e só aparece aquele carro, e você diz: ah, é um sinal de Deus. Ah, isso é um sinal de Deus. Às vezes não é não, irmão. Às vezes é só o que você quer tanto, que o teu cérebro, a tua mente, os teus olhos só estão olhando para aquilo. Aliás, por falar em sinais de Deus, nós somos aqueles crentes que queremos sinais o tempo todo. Salmo 87, versículo 16, a palavra do Senhor diz: Senhor, me dá um sinal do teu favor. E é bênção um sinal de Deus. Eu creio nos sinais, irmãos. Eu creio que Deus revela em sonhos. Eu creio que Deus usa os profetas. Eu creio que Deus abre uma porta pequena para que depois ela seja uma grande porta. Eu creio nos sinais de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: se você vive pedindo sinais a Deus o tempo todo, parece que você não tem fé. Lembra da história de Gideão, de Juízes? Não sei se vocês conhecem a história de Gideão. Gideão disse assim: Senhor, me dá um sinal. Qual foi o sinal que Gideão pediu a Deus? Quem lembra? Alguém lembra do sinal? Hã? Isso, molhado, seco, enxuto, orvalho, né? E aí Gideão pediu um sinal: Senhor, se amanhecer molhado é um sinal, e amanhecer molhado. Senhor, se amanhecer seco, sem querer abusar, Senhor, sem querer abusar. Eu pedi um outro sinal. É tipo assim: Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus já falou o que vai fazer na tua vida. Deus já confirmou, e você ainda está assim: Senhor, me dá mais um sinal, Senhor. Irmão, com todo carinho e com todo respeito, isso está mais para incredulidade do que para fé. Aqui entre nós, Gideão era incrédulo, Gideão era medroso, Gideão era inseguro. E Deus disse a ele: Gideão, tu és o maior da minha tribo, o maior da casa do teu pai. E ele: eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor da casa do meu pai. Às vezes você está pedindo sinais em coisas que Deus já te falou que é para fazer. Às vezes você está pedindo sinais em coisa que Deus já te mostrou, em coisa que Deus com todo carinho já esfregou na nossa cara, e você ainda está pedindo sinais ao Senhor. Aliás, o livro de Juízes, toma cuidado com ele, porque é um livro cabeludo. Não estou falando de Sansão, mas é muito problema naquele livro de Juízes, não é? Tá bom, então pastor, me ajuda a resolver esse embaraço. Ajudo sim, irmãos. Vamos voltar para o Salmo 25. Porque para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. O Salmo 25 diz assim, no versículo 4, e aqui do 4, 5, 8, 9, 10, todos eles têm a mesma palavra, e a palavra é caminho, a palavra é vereda. Vereda é sinônimo de caminho, tá, irmão? Aqui no versículo de número 4, do Salmo 25, diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. No versículo 5, a palavra do Senhor diz: guia-me, Senhor, na verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. No versículo de número 8, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. No versículo de número 9, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. No versículo 10, todas as veredas do Senhor são misericórdia e vereda para aqueles que guardam a aliança. Não, deixa eu te contar um segredo. Existe um caminho, que é um plano, um projeto, uma promessa, uma vontade de Deus para todos aqueles que são dele. Tem um caminho preparado pelo Senhor. Isaías vai dizer no capítulo 35 de Isaías, que nem os loucos errarão o caminho que Deus tem preparado. Deixa eu te contar uma coisa. Pastor, eu quero conhecer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Deus tem um caminho para você.
Deus tem um caminho para o teu casamento, Deus tem um caminho para o teu ministério, Deus tem um caminho na criação dos teus filhos, Deus tem um caminho para a tua vida financeira, Deus tem um caminho para os teus relacionamentos, Deus tem um caminho para todas as áreas da tua vida. Mas pastor, qual é o caminho? João 14,6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, por mim, disse Jesus Cristo. O caminho é o Senhor, o caminho é a palavra, o caminho é conhecer esse Deus. Então, em primeiro lugar, se você quer conhecer a vontade de Deus, conheça a palavra desse Deus que você quer conhecer a vontade dele. É impossível você dizer para mim: pastor, eu quero conhecer o plano de Deus para a minha vida, eu quero conhecer as promessas de Deus para a minha vida. A gente vive uma geração preguiçosa, irmãos. A gente não quer mais ler a Bíblia, a gente está terceirizando isso. A gente não quer mais intimidade com o Pai, a gente quer encontros com Ele aos domingos. A gente não quer mais relacionamento com Deus, a gente quer um flash, uma foto. Deus quer entregar intimidade a nós, Deus quer mostrar o caminho a nós, Deus quer nos dar a direção, Deus quer nos dar a provisão, Deus quer nos dar a bênção, Deus quer tirar de nós aquilo que não o agrada, Deus quer acrescentar em nós aquilo que nos falta, Deus quer ir mostrando a nós o caminho. Mas nós queremos ouvir o pregador do YouTube. E por que você não vai ler a Bíblia? Porque eu leio e não entendo, pastor. E por que você não ora pedindo a Deus para mostrar a você? Eu não consigo orar, pastor, porque quando eu me sento para orar, o meu WhatsApp faz plim. Porque quando eu vou fazer alguma coisa, me dá uma angústia, me dá uma ansiedade, eu me levanto, eu como minha unha, eu fico ansioso, minha sobrancelha fica assim, ó, já ficou. Ela fica pulando, pastor, sem parar. É as tias, irmãos. Tia quieta, tia calma, te anima, mortifica essa carne em nome de Jesus. Porque se você não consegue dominar o WhatsApp, como é que você vai lutar contra as hostes do maligno? Se você não consegue dominar um doce, como é que você vai dominar a tentação da tua carne? Em primeiro lugar, para conhecer a vontade de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, para conhecer a vontade de Deus, você tem que ter relacionamentos, conselheiros, amigos que verdadeiramente andam com Deus, que verdadeiramente teme ao Senhor, que verdadeiramente, não é que não peca, ele peca também, mas ele chora quando ele peca. Não é que ele não erra, ele erra, mas ele se ajoelha e pede perdão. Não é que ele é melhor do que ninguém, não, é que ele e ela gosta de orar, é que ele e ela gosta de ler a Bíblia, é que ele e ela foge da aparência do mal. Salomão vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria, mas não é qualquer conselho, é conselho de quem anda com Deus, é conselho de quem serve a Deus, é conselho de quem foge do pecado, é conselho de quem vive na dependência do Senhor. Então, em segundo lugar, se você quer conhecer a vontade de Deus, peça conselhos àqueles que andam com Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que temem ao Senhor. Mas pastor, está difícil hoje em dia achar esse camarada. Eu sei. Está difícil, pastor, encontrar essa irmã serva que ora, que jejua. E aí às vezes tem gente que mistura, ao invés de receber conselhos,
ela quer que o outro diga o que ela tem que fazer. Irmão, não. Cuidado, porque nós cristãos de origem protestante, nós reprovamos a idolatria das imagens. Mas aqui entre nós, muitas vezes nós estamos idolatrando pessoas, entre aspas, mais espirituais do que nós. E nós queremos não um conselho, porque o conselho não significa que você vai seguir. O conselho é para você ouvir e meditar. O conselho não é uma ordem. O conselho é para quem tem discernimento e ponderar. O conselho não significa que alguém disse que você tem que fazer aquilo e você tem que fazer. Mas se é um conselho de Deus, você vai ouvir e vai dizer: a minha carne estava indo para um caminho contrário. Eu estava tomando uma decisão baseada nos meus interesses. Eu estava realmente fraco na minha fé, estava só pedindo sinais. E eu disse ao Senhor: se essa porta abrir, eu vou entrar. E aí o diabo ouviu e ele abriu uma porta, e você vai entrar e vai quebrar a cara. Por quê? Porque endeusou muitas pessoas. Não tem relacionamento com Deus, tem relacionamento com o profeta. Não tem relacionamento com Deus, não quer orar. E quando acorda de madrugada, deve ser assim: eu estou com insônia. Não, irmão, é Deus que te acordou. Se ajoelha e ora. Acordei de madrugada, deve ser vontade de ir no banheiro. Não, irmão, foi Deus que te acordou. Porque Ele quer segredar contigo, Ele quer intimidade contigo, Ele quer te livrar, Ele quer te curar, Ele quer te levantar, Ele quer te restaurar. Mas Ele precisa que você perceba. Terceiro e último lugar, nós precisamos de sabedoria, irmão. Sabedoria. Tiago vai dizer: peça a Deus sabedoria, porque Ele dá a todos os que pedem, e não lhe impropera, e não lhe passa na cara que te deu. Então você que precisa tomar decisões, peça sabedoria ao Senhor. Mas pastor, eu vou fazer o que com a sabedoria? O que é a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento dos preceitos de Deus diante da circunstância da vida. Eu uso a sabedoria diante da circunstância e digo: aqui é um caminho de morte, aqui é um caminho de vida, e a sabedoria me leva para o caminho de vida. Porque a sabedoria é conhecer os preceitos de Deus. Salomão vai dizer: corrija um tolo, ele ficará com raiva de você. Corrija um sábio, e ele ficará mais sábio ainda. Às vezes a gente quer sabedoria, mas a gente não quer correção. Conhecer a palavra, multidão de conselhos, buscar a sabedoria. Aqui eu já estou encerrando. Os irmãos quiserem vir ajudar lá no louvor já. Aqui nesse Salmo de número 25, tem 4 verbos que são muito semelhantes. No 14, no 4, no 9, no 5. O verbo conhecer o caminho de Deus. O verbo ser ensinado no caminho de Deus. O verbo ser guiado pelo caminho de Deus. O verbo ser instruído na vontade de Deus. Provérbios 2,7 diz que Ele reserva a verdadeira sabedoria aos retos. Paulo vai dizer em Romanos e em Gálatas: vós sois guiados pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito? É que outrora nós éramos guiados pelas trevas e andávamos no caminho de morte, mas agora nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito mostra o caminho. Uma boa oração para saber qual é a vontade de Deus para a tua vida é: Senhor, dirige a minha vida na verdade. Uma boa oração para saber e viver as promessas, o plano e a vontade de Deus para a nossa vida é: Senhor, me dirige num caminho santo. Uma boa oração para fazer e conhecer a vontade de Deus é: Senhor, apaga as minhas transgressões,
perdoa os meus pecados. Uma boa oração é: Senhor, não quero andar na vontade da minha carne, eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero andar nos teus caminhos, na tua dependência. A minha maior necessidade é o Senhor. É o Senhor que dirige a minha vida. Jesus orou assim: e não os deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você conhecer a vontade de Deus para a tua vida? Eu vou dizer qual é a vontade de Deus para a tua vida. É que você se arrepende dos seus pecados. Você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? É que você perdoe aqueles que te fizeram mal. Você quer conhecer a vontade de Deus para a tua vida? É que você se renda ao Senhor, desça as águas do batismo e sirva a Ele como obreiro na casa dEle. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você seja fiel nos teus dízimos, na tua oferta. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você desenvolva uma vida de oração. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você busque-o na palavra. A tua palavra é a verdade. Mas pastor, eu só queria que alguém me dissesse. Eu só queria que alguém colocasse a mão sobre mim e revelasse. Irmão, o véu já foi rasgado. Já está revelado. O véu já foi rasgado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Seguir a paz e a santificação com todos. Hebreus 14:12, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz e santificação. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 6. Antes sejam conhecidas diante de súplicas as vossas orações. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Toma cuidado, porque o teu coração é corrupto, o meu coração é corrupto. Toma cuidado para não arrombar as portas que Deus fechou. Toma cuidado para não entrar em portas que não foi Deus que abriu. Toma cuidado de achar que Deus não está vendo o que eu e você estamos fazendo depois que a gente sai do culto. Toma cuidado, se você ainda não desceu as águas, toma cuidado, porque amanhã mesmo o anjo da morte pode passar. Mas pastor, eu só queria saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus? Você não quer saber a vontade de Deus, porque se você quiser saber a vontade de Deus, você estava evangelizando, você estava pregando, você estava orando, você estava clamando, você estava jejuando. Pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para o meu casamento, para o meu marido. É você de joelho orando por ele, é você de joelho orando por ela. Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para o meu ministério. Deus quer te usar, irmão. Você quer sinais ainda? Você quer sinais? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Sujeite-se à vontade do Senhor. Se você é um crente verdadeiro, você já está no caminho. Se você é uma crente verdadeira, você já está sendo dirigido e dirigida pelo Espírito Santo. Se você ama e serve ao Senhor, você já está sendo guiado, já está sendo instruído, já está sendo ensinado na direção certa. Se você ama o Senhor, você não está na prática do pecado. Eu quero saber qual é a vontade do Senhor, pastor, para a minha vida. É que você o busque em espírito e em verdade, que você entregue tudo a Ele, que não seja um homem e uma mulher de coração duro,
quero saber se Deus vai fazer na minha vida. Se você serve ao Senhor, você sabe que Ele faz, Ele fez, e Ele continua fazendo. Porque eu é que sei os caminhos que tenho sobre vós, caminhos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Deus tem um caminho de cura, Deus tem um caminho de salvação, Deus tem um caminho de libertação, Deus tem um caminho de perdão, Deus tem um caminho novo para você. E não é na força do teu braço, e não é no desejo da tua carne. O caminho que Deus tem preparado é de alegria. O caminho que Deus tem preparado é de gozo por servi-lo e amá-lo. O caminho que Deus tem preparado é toda boa dádiva, é todo dom perfeito, que desceu do Pai das luzes, que não há sombra de variação. Jesus disse para os discípulos: nós vamos passar para outra margem. E vieram as tempestades, mas tinha uma promessa sobre a vida deles. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. A vontade de Deus para a tua vida é que você saia daqui hoje com o coração rendido a Ele. A vontade de Deus para a tua casa é que toda gritaria cesse, que todo vício desapareça do teu lar, que toda confusão bata em retirada. A vontade de Deus para o teu casamento é que a mão de Deus está estendida sobre a tua esposa, sobre o teu marido. A vontade de Deus para a tua vida financeira é que Ele te abençoe. Eu já estou terminando. Pastor Alexandre disse assim: é muito difícil falar de dinheiro. Quando a igreja precisa de dinheiro é difícil, mas quando nós precisamos de dinheiro a gente fala normal. Senhor, eu te peço, abre uma porta, Senhor, Senhor, supre a minha casa. E não é fácil a gente falar. Deus quer mudar a minha história, Deus quer mudar a tua história, e só Ele tem esse caminho. Que Deus abençoe a tua casa. Aleluia. Se você quer andar debaixo de uma palavra, se você quer saber qual é a vontade de Deus para a tua vida, se você quer vencer os desafios que você está enfrentando, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por todos vocês que querem conhecer qual é o plano de Deus para a tua vida. Eu quero saber e conhecer a vontade de Deus para a minha vida, pastor. Então vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero, pastor, que toda confusão desapareça da minha casa, que toda gritaria saia. Eu quero que toda escassez saia da minha família. Eu quero me render ao Senhor hoje. Eu quero voltar para a presença do Senhor. Eu quero confessar o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero o meu marido rendido a Ti, Senhor. Eu quero a minha esposa rendida a Ti, Senhor. Então vem aqui à frente, eu quero orar com você. Eu quero o meu pai rendido a Ti, Senhor. Eu quero o meu filho rendido a Ti, Senhor. Então vem aqui, nós vamos orar. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Vamos adorar. Feche os olhos. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagaste
ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aleluia, aleluia. O 12, Davi fala assim: o homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá o caminho em que se deve escolher. No 13, Davi diz assim: a prosperidade repousará na alma, e a sua descendência herdará a terra. O 14, Davi diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a se conhecer. Quer conhecer a vontade de Deus? É a intimidade com Ele. Quer conhecer o caminho de Deus? Se renda a Ele. Quer viver as prosperidades do Senhor? Peça sabedoria a Ele.
peça conselhos, se alimente da palavra. Que o amor de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à tua direita, e que você não seja atingido. Coloca a mão na posição de receber. Que praga alguma chegue à tua casa, à tua tenda. Que o Senhor guarde a tua saída e a tua entrada, o teu deitar e o teu levantar. Que o Senhor te livre de assalto, de acidentes, de confusão, do homem mau, da mulher estranha. Que o Senhor coloque o pão na tua mesa, saúde no teu corpo. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Porque agindo Deus, quem impedirá? E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você vai colher, se você não desanimar. No amor do Pai, na graça do Filho e nas ricas consolações do Espírito, eu te abençoo com toda sorte de bênção das regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você sabe. Você sabe que Deus quer que você amoleça esse coração. Você sabe que Deus quer te usar nessa terra. Você sabe que Deus quer restaurar a tua casa. Você sabe, Deus só quer intimidade com Ele. Então busque a Ele, busque a Ele, busque a Ele essa semana. Busque em jejuns, busque em oração, busque na palavra, busque a Ele, e Ele vai se revelar para você. Ele vai abrir as portas que Ele tem. Ele vai fechar as portas que não são bênçãos para a tua vida, porque Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe o que não agrada ao Senhor. Você sabe o que agrada ao Senhor. Sexta-feira eu estava com tanta vontade de evangelizar, tanta vontade, quando começou a chover, e eu disse: amor, eu queria tanto evangelizar. Ela disse: deixa da tua secura de pastor, rapaz. Aí eu disse: como eu queria que a igreja toda tivesse nessa secura, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus vai te dar força para vencer o pecado. Deus vai te dar força para as promessas que Ele tem para realizar na tua vida. Aleluia. Uma semana abençoada na presença do Senhor. Se prepara, porque essa semana Deus vai abrir caminhos para você. Deus vai abrir caminhos para você essa semana. E diante das circunstâncias, baseado nos preceitos da palavra e agindo com sabedoria, você vai andar nesse caminho. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe.